A lei do acidente é com a qual vive uns 80% da população, mais ou menos. A lei do acidente simplesmente diz que, ao falhar em planejar, está planejando falhar. Falhar em planejar é planejar falhar. A maioria das pessoas não acreditam que estão vivendo com isso. Mas se você as observa, verá que isso é certo. Falhar em planejar significa planejar falhar. Essas são do tipo que dizem tudo é questão de sorte, é estar no lugar certo no momento certo. É a sorte, é o destino. São pessoas que, devido a que pensam que sua vida está sendo controlada por forças fora delas mesmas, não têm planos claros nem metas fixas. Não trabalham persistente e consistentemente, dia a dia para o sucesso de algo que desejam, e sua vida parece que está à deriva, gira em círculo como um barco sem timão. E uma pessoa que gira como um barco sem timão, que não tem um plano central, é uma pessoa que tem muito pouco controle. É uma pessoa que, em efeito, sente que está fora do controle de sua vida, como se estivesse caindo no espaço sem saber onde agarrar-se. Essas pessoas invariavelmente são infelizes. A razão pela qual as pessoas são negativas, infelizes, doentes e frustradas, conquistam menos na vida é porque a maioria delas vivem segundo essa lei do acidente. E ao fazê-lo, não tem sentido do controle de suas vidas, não tem sentido de paz interior, não tem sentido de felicidade, etc. Vou mostrar como você se livra da lei do acidente de forma permanente. E a seguinte lei é a lei chamada de causa e efeito. A lei de causa e efeito diz que para cada efeito na vida existe uma causa específica. Tudo o que acontece no universo acontece por uma razão. Nada acontece por acidente. Os fracassos não ocorrem por acidente, os sucessos não acontecem por acidente, a felicidade ou a falta dela são resultados de causa e efeito nas nossas relações. Se quer ter um efeito em sua vida que deseja ter mais sucesso, mais dinheiro, mais felicidade, melhor saúde, retroceda até a causa. E então, reforce essa causa. E se quiser ter menos de algo, menos problema, menos dificuldades, etc., regresse e revisa qual é a causa. Todos os progressos na vida e na sociedade humana se geram de identificar as causas do que queiramos ter mais ou menos e mudar as causas. Agora, a lei da causa e efeito é, por certo, a lei de aço do universo. Essa é a lei que podemos voltar uma e outra vez, e muitas das nossas leis são paráfrases da lei de aço. Também se chama a lei de semear e colher. O que se semeia, se colhe. Mas a lei de aço, a lei de causa e efeito, nos dá um sentido completo de controle. Se acreditamos que tem uma relação de causa e efeito, que tudo acontece por uma razão, então teremos uma grande sensação de controle em nossa vida e podemos identificar as causas e duplicá-las. Podemos fazer de nossas vidas o que quisermos. A aplicação mais importante da lei de causa e efeito é essa, que os pensamentos são causas e que as condições são efeitos. Os pensamentos são causas e as condições são simples efeitos. O ponto inicial dos seus pensamentos sobre algo, seus pensamentos sobre o trabalho, sobre uma relação, sobre sua saúde, sobre seu futuro, seus pensamentos se tornam agentes causais e as condições se tornam efeitos. Se quiser mudar qualquer condição da sua vida, deve mudar os pensamentos que recebe determinada condição. Deve mudar o que está ocorrendo em sua mente. Agora, o surpreendente é que só existe uma coisa em todo o universo sobre o que tem um controle total, e isso é seus pensamentos. Se toma um controle total e pleno dos seus pensamentos e o mantém junto com tudo o que deseja, de um modo positivo, então seus efeitos se ocuparão de si mesmo com a inevitabilidade de uma lei da natureza. A seguinte lei é a chamada lei da crença. Esta lei somente diz que acredite no que acredite com força, e essa é a chave. Com força e mais emoção coloca na sua crença, se tornará realidade. Se tornará sua realidade porque você sempre agirá de forma consistente com suas crenças.
De fato, toda a realidade agora é a imagem, toda a imagem externa de suas crenças mais desejadas. Se você acredita em algo positivo ou algo negativo, como disse Henry Ford, acredita que pode fazer algo, acredita que não, você tem razão. Nossas crenças formam a nossa realidade. Até o grau que acreditamos que algo seja verdade, nossas crenças agirão como uma tela. Filtram qualquer informação que seja inconsistente com as nossas crenças. Nós temos um desejo profundo dentro de nós mesmos de permanecer consistentes e sempre estamos tratando de ver o nosso mundo, de racionalizá-lo, de interpretá-lo para que seja coerente com o que já temos decidido acreditar. Desenvolvemos o que chamamos de escatoma. Escatoma é uma palavra que em psicologia significa que desenvolvemos pontos fracos. Não vemos as oportunidades, estamos convencidos de que elas não existem. Não vemos as possibilidades de sucesso se acreditamos que o sucesso não seja possível para nós. Mas, sem dúvida, se começamos a mudar as nossas crenças, mudamos nossa realidade. Vou dar um exemplo. Se conta a história de um jovem que vinha de um povo do Oeste. É uma história verdadeira, saiu no Jornal de Psicologia há alguns anos. Tirou 10 em todo o ginásio de segundo grau e, ao final do último semestre, escreveu sua prova de aptidão para entrar na universidade. Semanas depois, recebeu uma carta que dizia: alcançou 98 pontos na prova de aptidão e, portanto, o admitimos para a universidade no outono. Mas, como não sabia muito a respeito de provas de aptidão, pensou que o 98 era o seu coeficiente intelectual. Uma qualificação de 98 está por baixo da média e como uns 20 pontos abaixo do que precisa para a universidade. Se convenceu disso e descartou toda a sua carreira de puro 10. Estava convencido de que não poderia trabalhar a nível de universidade, mas foi na universidade no outono. Depois do primeiro semestre, estava reprovando ou quase reprovando em todas as matérias. Seu conselheiro lhe chamou e lhe perguntou qual é o problema. A sua preparatória foi excelente e esses cursos só têm 1 grau a mais de dificuldade dos de sua preparatória. Você tem problema com a namorada, com as drogas, com a adaptação. O que acontece? E disse: Senhor, eu faço mais do que posso. Não pode me culpar. Tirei 98 de QI. O conselheiro olhou e disse: do que você está falando? E disse: pois, na sua carta disse que eu recebi 98 na prova de aptidão. E ele disse: isso não é um QI, isso não é o teu coeficiente intelectual de nenhuma maneira. O que acontece é que você chegou a um nível mais alto que 98% dos estudantes do país que fizeram essa prova. Você é uma das pessoas mais brilhantes da universidade. Esse rapaz saiu e verificou os dados recebidos e descobriu que estava correto, que 98 não era o seu coeficiente intelectual. Voltou aos seus cursos e 2 anos depois, estava entre os 10 melhores estudantes na universidade. Ia em primeiro em todas as suas aulas. Quando mudou sua realidade, quando mudou suas crenças sobre a sua inteligência, a sua realidade mudou de imediato. Um ponto importante a respeito disso é que todos temos crenças autodeterminantes. Todos acreditamos que estamos limitados de certo modo. Todos acreditamos que estamos limitados em inteligência, criatividade, habilidade para fazer dinheiro, não posso vender, não posso falar em público. Acreditamos que não podemos ser pontuais, que não temos habilidades mecânicas, etc. Investigações exaustivas demonstram que nossos talentos estão muito bem espalhados entre a população, que a maioria das limitações que nós temos em realidade não existem, só existem em nossa própria mente. Um dos pontos iniciais das grandes conquistas é começar a questionar se essas crenças autolimitantes e desfazê-las e agir como se não existissem. E se você age como se não existissem, simplesmente desaparecem. Bem, a seguinte lei é a lei da expectativa. A lei da expectativa é a lei de que temos falado durante toda a história humana, igual como a lei das crenças. A lei das crenças, disse William James, que o fato de que enquanto o homem crê e confia em seu coração é ele. A lei da expectativa diz uma outra vez: o que se espera se consegue. Não se consegue o que se quer, senão que o que se espera. Suas expectativas, em especial, suas expectativas sobre os seus resultados, como acredita que as coisas vão acontecer, o converter-se em sua própria profecia da conquista.
E o Dr. Robert Rosenthal, da Universidade de Harvard, fez ao redor de 300 experimentos sobre a teoria da expectativa. E o Dr. Rosenthal descobriu que suas expectativas têm efeito sobre outras pessoas e eventos e circunstâncias, ainda que suas expectativas venham de uma informação totalmente falsa. Seja o que seja, se espera com confiança. Em outras palavras, se espera boas coisas com a confiança de que aconteça, surpresa, surpresa, acontecerão boas coisas. E se espera coisas negativas com confiança, então vão acontecer coisas negativas. As pessoas com mais sucesso têm desenvolvido uma atitude de esperar com confiança que aconteçam coisas boas. A isso se chama a atitude de uma espera positiva, a atitude do ganhador. O ganhador espera que ocorram coisas boas. Se o ganhador espera ganhar de antemão, e com certeza o que você esperar com confiança tende a ser realidade, ainda que a informação sobre a qual se baseiam suas expectativas seja totalmente falsa. Vou dar um exemplo de expectativas. Faz alguns anos, o Dr. Rosenthal realizava uma variedade de diferentes experimentos e chegou à conclusão de que as expectativas que os professores tinham dos estudantes afetavam suas habilidades para aprender e suas qualificações. Assim que realizou uma série de experimentos e o muito importante foi o seguinte: foi na área da Baía de São Francisco, ao início de um ano escolar, e pediu ao diretor que chamasse 3 professores. O diretor disse aos três professores disse que, devido à sua excelência, haviam sido escolhidos como os 3 professores melhores da escola, e a cada um iriam dar 30 estudantes dos mais brilhantes da escola, identificados por prova de QI, ao final do último semestre. Poderia ensinar a esses estudantes durante um ano, e os especialistas estimavam que esses estudantes subiriam em conquistas escolares uma média de 20 a 30 no transcurso desse ano escolar. Uma das condições, foi dito aos professores, era que não deviam dizer a seus estudantes nem a seus pais. Devia seguir ensinando da mesma forma e as classes seriam supervisionadas para estar certos de que ensinavam da mesma forma, mas com a diferença de que lhe haviam dado os 30 estudantes brilhantes este ano. Os professores estavam encantados, emocionados, desfrutavam muito, trabalhavam duro com os estudantes, investiam tempo depois da escola, se envolveram realmente muito nos ensinamentos e, ao final do ano, por surpresa, as 3 classes iam em primeiro lugar, não só da escola, mas de todo o distrito, enquanto a conquistas acadêmicas. Ao final do ano, chamaram os professores e disseram: "Então, tiveram um bom ano? Sim, foi genial, os alunos eram brilhantes, tinham vontade de aprender, mas vamos dizer a verdade, isso foi um experimento. O certo é que, ao início do ano escolar, escolhemos o nome de 90 estudantes, ao azar de toda a população, e colocamos nas suas salas sem saber os seus QIs. Disseram, mas é surpreendente como aconteceu que foram tão bons e logo... Então olharam entre si e disseram, mas claro, é porque somos os 3 melhores professores da escola. E lhes contaram, pois, o outro lado da história, que colocaram o nome de todos os professores em um chapéu e os de vocês foram os primeiros 3 que tiramos. A isso chamamos um duplo experimento cego. Foram constantes em tudo, exceto nas expectativas. E a expectativa dos professores foi explícita. Pensamos que vocês são professores excelentes. A expectativa dos professores sobre os estudantes foi implícita, nunca falaram disso. Os professores trataram esses estudantes como se realmente fossem inteligentes, e os estudantes responderam e amadureceram, e em uma das salas, um estudante, do princípio do ano ao final, aumentou 25 pontos de QI. No experimento subsequente, um estudante aumentou até 27 pontos de QI, o que prova que os professores com grande esperança faça que saiam a inteligência nos estudantes que não sabem que a têm.